E aí, senhores, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é o Stormer na área. Tudo bem, pessoal? Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema importante. Tá? Lembrando rapidamente para as pessoas, eu opero no mercado desde 1998, quando eu comecei a operar como trader, basicamente operando position e swing trade. Depois eu passei a operar day trade, isso nos anos de 2002, 2003, e venho desenvolvendo táticas, técnicas e estratégias de mercado já nesse período todo. Mas eu quero falar hoje sobre uma coisa bastante importante, que é uma característica, uma frase que foi dita há muito tempo atrás por uma pessoa extremamente sábia. A frase funciona mais ou menos assim: quem vê mais, um anão ou um gigante? Certamente o gigante, pois os seus olhos estão situados em um nível superior ao anão. Mas se o anão ficar sob os ombros do gigante, quem é que vê mais? Assim também nós somos anões sobre os ombros de gigantes. Dominamos a sua sabedoria e seguimos para além dela. Devido à sua sabedoria, crescemos sábios e somos capazes de dizer tudo o que dizemos. Mas não porque somos maiores do que eles. Essa frase foi dita por um sujeito chamado Bernardo de Chartres. Depois foi atribuída ao Isaac Newton, mas a frase original é do Bernardo de Chartres. E basicamente ela resume a ideia, resume o conceito principal de que todo conhecimento que nós temos hoje, ele é alicerçado no conhecimento de gigantes que no passado produziram, criaram e tiveram realmente ideias e formas brilhantes de ver o mundo. E por isso as pessoas me perguntam muito: Stormer, como é que tu começou no mercado? Como é que tu começaste no mercado? Bom, a forma que eu comecei no mercado foi me apoiando no ombro dos gigantes. Foi realmente lendo bons livros e aprendendo com os grandes mestres. E por isso que o assunto de hoje é sobre livros, tá? Bons livros de mercado financeiro. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas o vídeo que eu fiz era livros mais em inglês. Hoje eu quero falar um pouquinho dos bons livros em português que nós temos. Infelizmente, até pouco tempo atrás, nós não tínhamos bons livros em português. Mas hoje, muito graças ao trabalho de um gigante da análise técnica no Brasil, talvez não, com certeza eu diria que é o grande mestre da análise técnica no Brasil. O grande sujeito, o grande nome da análise técnica. Quem trouxe a análise técnica para o mercado brasileiro. Quem efetivamente começou a olhar gráficos neste país, provavelmente pela primeira vez. E a partir disso desenvolveu ideias, formas de operar e olhar o mercado. Ganhou milhões e milhões de reais. Esse sujeito, há que se dizer, o grande mestre Márcio Noronha. Então eu faço toda a minha reverência a toda a obra que o Márcio Noronha criou dentro desse país. Porque foi ele quem trouxe a análise técnica para o país. E ele tem feito um trabalho fantástico de tradução de muitos livros do exterior para o português, e inclusive com algumas adaptações das técnicas para o Brasil, para o mercado brasileiro. Então, sem dúvida alguma, eu preciso fazer essa referência, e hoje, inclusive, ele acabou mandando para mim esse último livro que ele ajudou, ele e o Felipe Aranha, tá, da equipe Portal Price Action. Os caras montaram e me enviaram esse livro, que é basicamente a excelente tradução do modelo Allbrooks Price Action, que é um livro, na minha opinião, mais avançado. Não é um livro para quem está iniciando a análise técnica,
Mas sem dúvida alguma é um livro de técnicas, táticas e estratégias que podem, sem dúvida, ser muitíssimo importantes para um trader na fase de desenvolvimento de formas de operar. Então, se hoje eu tivesse que iniciar, eu começaria a seguinte sequência de estudos. Lendo os seguintes livros. Tá? Primeiro livro que eu gostaria de ler é o livro, esse aqui, ó. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. O livro do Marcus Abbe, Manual de Análise Técnica, Essências e Estratégias Avançadas, tudo que o investidor precisa saber para prosperar na Bolsa de Valores até em tempos de crise. Esse é o primeiro livro que eu começaria a ler, para começar a sentir um pouco o terreno da análise técnica, para começar a entender um pouquinho o conceito de análise técnica. Eu não leria isso aqui, isso aqui não agrega para o cara. Tá? Candlesticks e axiomas do Zurich eu acho que não são importantes para o trader, honestamente falando. Tá? Pelo menos não da maneira como eu opero. Candlesticks hoje se sabe que a grande qualidade do Candlesticks é... Bom, não vou falar sobre Candlesticks, senão o pessoal vão levantar tochas, vão levantar forcados e querer crucificar o herege que está falando mal de Candlesticks. Mas tudo bem. Depois de ter lido o livro do Marcus Abbe, tá, eu acho, para dar a base de análise técnica, eu acho extremamente interessante este outro livro que está aqui. Ó. Onde é que tá? Análise Técnica das Tendências das Ações. Livro escrito pelo Robert Edwards e o Magui. Não é um livro novo, é um livro antiguíssimo. Na verdade, o Análise Técnica das Tendências de Ações foi o primeiro livro de análise técnica escrito no mundo, provavelmente, lá na década de 20 e poucos, 30 e poucos, em que o Edward Magui começaram a sedimentar o conhecimento de análise técnica e a forma de ler um gráfico. Tá? Então, quem quiser ter realmente uma base sólida, tá? Poderia ir para ele. Ele é caro? Não, ele é caro. Ele não é caro. Cara, isso aqui... R$329 não é caro. Eu preciso que vocês entendam que conhecimento não é caro. Caro é tu levar um stop desnecessário. Caro é tu fazer bobagem desnecessária. Se tu acha caro comprar um livro, tenta a ignorância no mercado financeiro para ver o que vai restar para ti. Então assim, todo o dinheiro que eu boto em livros é um dinheiro que acaba sendo interessante. Tá? Mas tudo bem, então o cara primeiro teria lá o livro do Abbe, que é um investimento menor, depois eu iria para cá, ó, Análise Técnica, Teorias, Ferramentas e Estratégias. Um belíssimo livro do Márcio Noronha. O Márcio Noronha construiu todo esse livro. Tá? É um livro que tem muitos dos conceitos principais de análise técnica, fala das principais teorias de análise técnica, construção do gráfico, ferramentas utilizadas, fala de uma série de coisas extremamente importantes, como ponto figura, candlesticks, fenômeno delta, várias coisas são colocadas aqui nesse livro dele. Tá? Eu acho um dos livros mais fantásticos de serem lidos para um trader que está iniciando. Análise Técnica, Teoria, Ferramentas e Estratégias, Márcio Noronha. Tá? Então o primeiro livro seria o Marcus Abbe, depois iria para esse aqui, Análise Técnica, e depois deste aqui, para cá. Na verdade, cara, eu te diria assim que o livro do Pring, tá? O livro do Pring ele não adiciona muito em relação ao livro do Márcio Noronha. Tá? Então se o cara já se sentir confortável com o conhecimento de análise técnica que ele tem com o livro do Márcio Noronha, ele já poderia vir direto para esse aqui, Operando Price Action do Al Brooks. Direto. Pá. Tá? Direto para lá. Né? Então ele já talha o caminho. Né? E esse livro aqui, o novo Mago do Mercado, do Jack Schwager, todo mundo fala bem desse livro, todo mundo acha fantástico esse livro. Eu acho uma verdadeira porcaria. Tá? Honestamente falando, não acho um livro legal, porque é um livro de entrevistas em que o cara entrevista outros traders para ver como é que é a mentalidade deles. Cara, assim, isso aqui não me agregou técnica, não me agregou estratégia, não me agregou nenhuma forma de operar, então não. Tá? Os melhores livros que eu vejo aqui realmente, o Análise Técnica de Tendências, se o cara quiser aprofundar
bem para os gigantes realmente na análise técnica. O do Márcio Noronha. Depois aqui ele descreve o É Só Isso, que é uma forma operacional que ele tem muito interessante, muito dinâmica, muito boa. Tá? E daí sim, esse livro aqui do Al Brooks vale a pena ser lido para quem quiser desenvolver as suas ideias mais focadas em estratégias, táticas e técnicas e coisas nesse sentido. Né? Esses são os livros em português que eu considero um caminho principal para estabelecimento de uma forma de operar. Tá? Depois, é óbvio, tem outros livros, tem vários outros livros neste mundo. Né? Em português, eu cheguei a escrever alguns também, né? Seguindo o conceito e a ideia do Márcio de que a gente tinha que divulgar o máximo possível o conhecimento da análise técnica. Então ali no ls.com.você tem alguns dos meus livros. Tá? Infelizmente o livro de Position, que era um livro que eu escrevi, Táticas Operacionais de Position para Operações de Gráfico Semanal, está esgotado, a gente não conseguiu fazer uma nova edição, ainda estamos fazendo. Tem aqui o Táticas Operacionais de Swing Trade, que eu considero o melhor livro que eu escrevi. Tá? Já que é o último livro, inclusive, em que eu defini todas as formas de operar de swing trade que eu trabalho, tanto as formas subjetivas quanto as formas objetivas. Né? Muitas dessas técnicas aqui são adaptações de modelos de outros traders gigantes do passado, muitas delas. Tá? Algumas são técnicas originais. Tá? E depois que o cara passa por toda essa parte, que é o desenho das táticas e das técnicas, é importante sim que ele faça o quê? É importante que ele busque bons livros sobre controle de risco. E aí, não tem muita coisa fantástica escrita em português. Realmente não tem, tá? E a gente gostaria que tivesse, mas não tem. Né? A gente tem alguns livros muito bons em inglês, mas não em português. A gente tem aquele meu e-book ali que não é perfeito, naturalmente, está muito longe de ser uma obra acabada, é realmente uma forma muito mais simples de olhar o mercado, né? E de fazer o controle de risco. Os melhores autores na parte de controle de risco são o Van Tarp e o Ralph Vince, na minha opinião. Tá? E eles, infelizmente, os livros deles só são em inglês, e eu vou até falar com o Márcio se vocês conseguem fazer essa ideia, né? essa tradução desses sujeitos. Eu queria muito agradecer então pro Felipe Aranha, tá? Foi muito legal dele ter mandado esse livro para mim. Eu quero ver se eu marco uma live com ele, né? Vai ser legal, uma troca de ideias entre eu e o Felipe Aranha, vai ser bastante interessante. Eu vou ver se eu consigo marcar uma live com ele para que a gente converse sobre isso. Gente, de repente eu faço até uma live com ele no sábado de manhã, se ele topar, sábado às 11 horas, eu vou ver. Hoje a gente conversa. Pessoal, se vocês curtiram esse vídeo que fala sobre livros importantes para um trader, não se esqueça de dar o like e compartilhar com os amigos de vocês. Tudo de bom. Até mais. Um forte abraço.